E aí galera, beleza? Professor Vladimir na área. Mais uma revisão de biologia e hoje a gente tem sistema cardiovascular. Fisiologia humana, né? Cai bastante no Enem. E sistema cardiovascular, um sistema. O que é um sistema? Um conjunto de órgãos. Quando a gente fala em cardiovascular, basicamente a gente tem coração e os vasos sanguíneos, né? Então tá aqui, composto pelo coração e a rede de vasos sanguíneos, que a gente vai ver mais pra frente quais são eles. Basicamente são as veias e as artérias. E qual é a função do sistema cardiovascular? Então fazer o transporte de substâncias, sejam elas quais forem, né? A gente fala muito em sistema cardiorrespiratório, porque a principal estrutura, substância que o sistema cardiovascular transporta são os gases da respiração celular, o oxigênio e o gás carbônico. Mas além disso, muitas outras coisas também são transportadas por esse sistema, esse conjunto de vasos sanguíneos e coração. Vamos passar adiante. Então temos aqui sistema cardiovascular sangue, que a gente já trabalha isso em tecido sanguíneo, né? Tecido é um conjunto de órgãos, então a gente tem que saber quais são as células principalmente, né? Mas aqui, como a gente está falando do sangue em especial, o sangue é dividido em duas partes. Então a gente tem a parte líquida, que a gente chama de plasma. Inclusive quando a gente vai em bancos de sangue, em hospitais, às vezes eles precisam só do plasma e não do sangue completo, então eles fazem lá um processo de centrifugação da física, né? Para poder separar a parte sólida, que é o que dá a cor vermelha, da parte líquida, que é o plasma. Então o que é plasma? Plasma é água, sais minerais e proteínas. Então a substância é a parte do sangue bem proteica, tem muita proteína nela. E quais são as células? Notem que aqui eu coloquei um asterisco em cima de plaqueta, porque plaqueta não é célula. Então a gente chama assim, elementos figurados do sangue. Parte sólida, né? Nós temos os glóbulos vermelhos ou hemácias, os glóbulos brancos ou leucócitos e as plaquetas, cada um com a sua função específica. Vocês notam por aqui a imagem do que são glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, né? A cor identifica bem. E está aqui as funções, né? Hemácia, rica em hemoglobina. Que proteína é essa hemoglobina que a gente aprende lá na bioquímica? É uma proteína de constituição quaternária, são 4 cadeias polipeptídicas unidas por um radical não proteico chamado ferro. Daí até a gente falar, a pessoa quando está com anemia, né? Então é deficiência de ferro, é justamente por causa dessa proteína daí. Sem o ferro não se forma hemoglobina. E qual é a função da hemoglobina? É se ligar, é química isso, uma ligação química, se ligar com oxigênio para levar esse oxigênio para as células. A célula faz a respiração celular, que a gente já viu, respira, né, todo aquele processo químico, produz o gás carbônico e a gente tem que jogar fora, tem que mandar embora esse gás carbônico. Então, quase que 100% do oxigênio quem transporta para as células no sangue é a hemoglobina. O gás carbônico não transporta tudo, mas transporta, a hemoglobina não transporta todo o gás carbônico, mas transporta uma parte também. Então, a função das hemácias é essa, transportar os gases da respiração. E os leucócitos? Também aprendemos lá em tecido, em histologia, né? No tecido sanguíneo, os glóbulos brancos, os leucócitos, existem 5 tipos, divididos em 2 grupos, os granulócitos e agranulócitos. Isso aqui não cai muito no Enem não, essa questão de granulócito ou agranulócito, mas os 5 tipos sim, que a gente precisa saber de um em especial. Estão aqui, ó, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos. Esse daqui é o importante. Por que esse é o importante? Esse daqui é o que produz aquela famosa proteína chamada anticorpo, principalmente para combater os vírus que entram no nosso organismo, né? Então, função dos leucócitos, defesa do organismo contra corpos estranhos. E função das plaquetas, coagulação sanguínea. Pode ser que caia uma questão falando sobre plaqueta e associando a uma doença chamada dengue. A gente sabe que tem 5 tipos de dengue e tirando uma que é a normal, 4 são do tipo hemorrágica. Então, por que a gente chama de dengue hemorrágica? Porque a gente não tem, infelizmente, a coagulação natural que ocorre todo santo dia, toda santa hora. Está acontecendo agora, os nossos vasos sanguíneos se rompem o tempo todo. Então, por que a gente não morre de hemorragia interna? Porque as plaquetas estão sempre entrando em ação para fazer a coagulação, criar um coágulo nesse sangue no local do rompimento e fechar aquilo ali. O que é que a dengue hemorrágica faz? Faz diminuir a quantidade dessas plaquetas. Então, com uma quantidade bem reduzida, não acontece a tal da coagulação e as pessoas podem morrer por causa disso, né? É passível de morte a dengue hemorrágica.
Então, os 3 tipos de células, glóbulos vermelhos e hemácias, leucócitos e plaqueta, com as suas funções: transporte dos gases respiratórios, defesa do organismo contra corpos estranhos, coagulação sanguínea. Nesse novo slide, a gente está vendo aqui o coração, tá? Como a gente falou anteriormente, coração, vasos sanguíneos. Então, o coração da gente, vamos fazer uma revisãozinha rápida. Nós somos vertebrados, né? Craniados. Nós temos o crânio e a coluna vertebral. Assim como nós, que somos mamíferos, também temos as aves, os répteis, os anfíbios e os 3 tipos de peixes, os osteíctes, condríctes e ciclostomatos. Por que eu estou falando isso? Porque o coração, ele é diferente nesses vertebrados. Quando a gente fala nos peixes, o coração tem 3 cavidades. A gente vai falar das cavidades daqui a pouco, ó. Átrios e ventrículos. Desculpe, os peixes têm 2 cavidades só. Um átrio e um ventrículo. Quando a gente chega nos anfíbios e na maioria dos répteis, o coração tem 3 cavidades. São 2 átrios e um ventrículo. Com exceção dos répteis crocodilianos, que já tem 4, as aves e nós mamíferos. E o que vem a ser essas cavidades átrios e ventrículos? Vamos pensar, vamos raciocinar. O sangue, para poder circular, ele tem que ser bombeado pelo coração. A função do coração é essa, é bombear o sangue pelo sistema de vasos, as veias, as artérias, arteríolas, vênulas e capilares. Então esse sangue tem que estar circulando e o coração é que faz esse bombeamento. Para o sangue ser bombeado, ele tem que entrar no coração. Então aí vem átrios. O que são os átrios? São as cavidades do coração por onde o sangue chega. Ele entra no coração pelos átrios. E para sair, ele sai pelos ventrículos. Então, átrios entra sangue, ventrículos sai o sangue do coração. Ok? Então está aqui, ó. Nós temos 4 câmaras, 2 átrios, 2 ventrículos. Cavidades por onde o sangue chega ao coração, cavidades por onde o sangue sai do coração. Átrios e ventrículos, respectivamente. Temos as válvulas cardíacas entre os átrios e os ventrículos, porque o coração, apesar de ele seguir um fluxo, mas a gente vai ver daqui a pouco, né? O movimento do coração é sístole e diástole, ele é um músculo do coração. Então, quando ele faz assim, que ele expulsa o sangue, ele tem que voltar ao normal. Então, a tendência do sangue é ir e dar uma voltadazinha, ele não pode voltar. Essas válvulas cardíacas, e que tem também nas veias, como se fossem 2 portões. O sangue, quando passa, ela se abre, mas o sangue, quando quer voltar, bate nelas, ela se fecha, que é para não ter o refluxo sanguíneo, né? Que isso dá um problema desgraçado. Depois a gente pode falar sobre isso, tá? A gente chama de válvulas bicúspide e tricúspide. As semilunares são as que tem nas artérias, na artéria aorta, na hora que ela está saindo, para também não voltar para o coração. Então aqui mais ou menos como é a anatomia do coração: 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos, por onde o sangue entra, por onde o sangue sai. Aqui está uma ilustração mais didática, né? Mas aqui é para a gente ver os 2 tipos de circulação. Circulação não é uma coisa única, não. Vamos lembrar, vamos falar de novo dos vertebrados, né? Os peixes têm coração com quantas cavidades? 2, um átrio e um ventrículo. Então o sangue está circulando, ele faz isso, ó, passou pelo coração, ele vai ser reoxigenado, ele tem que receber oxigênio de novo. Isso acontece nas brânquias, vai entregar esse sangue com oxigênio, vai entregar o oxigênio para os tecidos e volta. Passa uma vez pelo coração antes de ser reoxigenado. Dos anfíbios até os mamíferos, o sangue vai passar 2 vezes pelo coração antes de ser reoxigenado. Essa reoxigenação se dá nos pulmões. Então esse esquemazinho mostra bem, ó. O sangue chegou nos pulmões, né? Vocês estão vendo aqui, ó. O sangue chegou, ele chega por aqui e chegou nos pulmões. Aí o que vai acontecer? Gás carbônico, tchau, até logo, oxigênio, alô, estou chegando. Então o oxigênio entrou no sangue, o sangue vermelho é por causa disso, do oxigênio, o sangue azul é por causa do gás carbônico, que fica mais ácido. E aí o sangue com oxigênio sai dos pulmões e passa pelo coração. Para quê? Para ser bombeado. Então, lembre que ele está rico em oxigênio. Entrou pelo lado qual? Esquerdo. O coração bombeou o sangue, ele vai sair. Sai pelo ventrículo esquerdo e vai levar esse oxigênio para todos os tecidos e órgãos do organismo. Quando ele chega nas células, ele entrega o oxigênio e automaticamente ele recebe o gás carbônico. E aí, para onde é que esse sangue tem que ir de novo? Para o pulmão. Por que ele não vai direto? Porque não tem força. Então, ele tem que voltar ao coração, para o coração bombear novamente, para ele poder ter força para poder chegar nos pulmões. Então notem que é uma circulação dupla. Antes do sangue ser reoxigenado no pulmão, quantas vezes ele passa pelo coração? 1, 2.
E assim, olha aqui a divisão, ó. Ela é total, não existe nenhuma comunicação do lado esquerdo com o lado direito. Então, pelo lado esquerdo do coração sempre passa sangue arterial, pelo lado direito sempre passa sangue venoso. Existem alguns problemas, principalmente em recém-nascidos, que tem uma comunicaçãozinha. Então, existe uma misturazinha de sangue, pode dar algum tipo de problema, mas que é resolvido fácil lá pelo médico, né? Na época. Então, tá aqui, vamos resumir isso aqui. Circulação dupla. Tem que passar 2 vezes pelo coração antes de ser reoxigenado. Pelo lado esquerdo, sangue arterial com oxigênio. Pelo lado direito, sangue venoso com gás carbônico. E eles não se misturam. Então é dupla completa. Mais uma ilustração para mostrar isso. Notem azul e vermelho de novo. Pelo lado esquerdo, pulmão, né? Então o pulmão leva, os 2 pulmões levam sangue arterial para o lado esquerdo. Entra pelo átrio, sai pelo ventrículo. Corpo. O corpo recebe o oxigênio, as células. Dá o gás carbônico para o sangue volta, passa pelo coração, átrio direito, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, para ir para os pulmões. O que é que acontece nos pulmões? Uma nova reoxigenação. Vasos sanguíneos, a gente estava falando de coração, vamos falar agora dos vasos sanguíneos. Quais são os principais, os que a gente conhece mais? As veias e as artérias, tá? Veias, vasos que conduzem o sangue, que levam o sangue ao coração. Artérias, é por onde o sangue sai do coração. Cuidado, não atrapalhe. Você vai pensar que veia é por onde passa sangue venoso e artéria é por onde passa sangue arterial. Não. Então, veia é por onde o sangue chega ao coração, por onde sai a artéria. Vênulas e arteríolas são veias e artérias menores. E os capilares são os vasos sanguíneos que entram em contato com as células. Umas ilustrações para ver a veia, a artéria muito mais grossa por causa da pressão que é maior nela aqui. Vocês estão vendo aqui a artéria, uma veia. Né? Então a artéria está levando o oxigênio para os tecidos, aqui são os capilares, o capilar recebe e manda para a veia para poder mandar embora. Os principais vasos sanguíneos é a aorta, que é a maior de todas, a que sai do coração. O coração, quando bombeia pelo lado esquerdo, sai sangue arterial. As veias cavas são grandes também, 2, inferior e superior, que é para levar o sangue venoso ao coração de volta. A artéria pulmonar e veias pulmonares, já diz para onde é que vão para os pulmões. Né? Está aqui mais uma ilustração para mostrar isso, a gente não vai demorar muito, já está explicado. Movimentos cardíacos, que a gente já tinha falado. Como é que o coração bombeia? Então, contração muscular, são músculos. Contraiu, sístole. Relaxou, diástole. Como é esse controle? É o sistema nervoso central, periférico? Não é. É miogênico. É o próprio coração quem controla isso. Existe um conjunto de células especiais que faz isso aí, é um nódulo sinoatrial, está ele aqui, ó, aliás, está ele aqui, sinoatrial, que fica do lado direito, ele manda essa informação através da eletricidade, impulsos elétricos, para o nódulo átrio-ventricular, que fica entre átrio e ventrículo, e aí ele sai, né, através de feixes, para poder irradiar essa informação para todo o coração. Por isso que a gente às vezes tira o coração e ele continua batendo. O sangue, que é sangue arterial, rico em oxigênio, que é sangue venoso, rico em gás carbônico. Está aí para vocês, ó. Então, estudar para vencer. Professor Vladimir Nair.